Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação do homem. Então, ele contém elementos naturais da natureza, como rios, vegetação, elementos culturais, como as estradas, cidades que foram construídas pelo homem, e os elementos invisíveis, como o barulho dos automóveis, os odores da poluição. E o que é lugar? Lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos nosso dia a dia. Então, a nossa casa é um lugar, a rua onde moramos é um lugar, o bairro. Orientação pelo sol. Então, o ser humano, ele pode ser orientado pelo sol, sabendo que o sol, ele nasce, ao amanhecer e desaparece ao anoitecer. A partir dessa orientação, foi determinado os pontos chamados de pontos cardeais. Norte, que é representado pela letrinha N, sul, que é representado pela letrinha S, leste, que é representado pela letrinha L, e oeste, que é representado pela letrinha O. Então, sabemos que o Sol nasce no leste, tanto faz eu chamar leste ou oriente. O Sol desaparece no oeste, tanto faz eu chamar oeste ou ocidente. O ponto norte, que é representado pela letrinha N, é também chamado de setentrional ou boreal. O ponto sul, que é representado pela letrinha S, é também denominado de meridional ou austral. Além dos pontos cardeais, nós temos uns pontos chamados de pontos colaterais, que são estabelecidos entre os pontos cardeais. Então, entre um ponto cardeal e outro ponto cardeal, existe um pontinho chamado de ponto colateral. São eles NE, Nordeste, NO, Noroeste, SE, Sudeste, SO, Sudoeste. Então, entre o Norte e o Oeste, existe um ponto colateral chamado de Noroeste. Entre o Sul e o Oeste, existe um ponto colateral chamado de Sudoeste. Entre o Leste e o Norte, existe um ponto colateral chamado de Nordeste. Entre o Leste e o Sul, existe um ponto colateral chamado de Sudeste. Então, além de sermos orientados pelo Sol, podemos ser orientados pela Lua, sabendo que a Lua surge na direção leste e desaparece na direção oeste. A bússola também é um instrumento de orientação. Ela foi inventada há muitos anos pelos chineses e apresenta uma agulha imantada que gira sobre um eixo, onde está desenhado a rosa conhecida como rosa dos ventos, que indica a localização. Além da bússola, nós temos o sol, os radares, rádios e o GPS, que são instrumentos de orientação. O GPS, ele consegue localizar com precisão um objeto em qualquer lugar da superfície da Terra e está conectado a uma rede chamada rede de satélite. Obrigada.